própria Bíblia traz, né, um pouquinho antes que eles tiveram que fazer esse caminho mais longo no primeiro momento, já para eles não ter o perigo deles voltar para trás, juntar as mudas, voltar para trás e voltar. Por mais que eles reclamavam, murmuravam, mas ainda assim eu acho que era mais trabalhoso, né? Voltar, né? O caminho todo. Não, deixa eu ficar por aqui mesmo, tá tudo bem. E aí, eu vou avançar um pouquinho mais nessa tradução. A do Greg é muito boa, né? Que ele leu ali, né? Que vocês viram o que eu fiz aos egípcios, como levei vocês sobre as asas de águia, né? A minha Bíblia está um pouquinho mais difícil de ver a tradução, mas esse trechinho final eu queria alinhar não, né? Eu queria aprofundar com vocês, né? Que é: e os trouxe para perto de mim. Quando a gente olha essa expressão propriamente dita, né? Os trouxe para perto de mim, queria pedir ajuda de vocês para compartilhar qual que é o significado teológico dessa expressão para quem está vendo, né? Por que Deus quis trazer essa ideia de trouxe para próximo de mim? E aí? Um de cada vez. Não brigue. Pode ir, Danilo. Eu na raiz do contexto, trazer para perto de mim, os 4 aqui são pais. Legal? Como que você sente quando seu filho está na creche, está na escola, está longe de você, fisicamente? Você tá, isso mesmo. Mas a gente se limita a essa parte física. Às vezes basta um telefonema, às vezes basta uma ligação ou uma mensagem para você estar próximo dela, ou ela sentir que ela está próxima do pai. Deus, ele mostra aqui nesse momento, trazer para perto de mim uma preocupação muito grande de estar com os seus filhos perto de você, de estar realmente próximo de você. Trazer eles para perto de mim. Aí a gente volta um pouquinho antes do tema que nós acabamos de falar, e essa parte de libertação também já faz uma correlação dessa proximidade, de Deus apenas não estar libertando eles apenas de uma escravidão, mas sim de trazê-los para perto dele, porque ele sabia a capacidade que ele tem e o poder que ele tem de cuidar de todos os seus filhos e de poder orientar, desenvolver caráter, desenvolver personalidade, de guiá-los. É a mesma coisa que você falar assim, você viajou, por exemplo, para a Europa, você sabe que as suas filhas ficaram com a avó dela. Por mais que seja avó, mas ainda assim não vai ter, de repente, o cuidado ou o carinho que um pai e uma mãe vai ter, porque foi eles que geraram, né? Então, eu vejo na raiz desse texto de Deus a preocupação de deixar os filhos deles mais perto dele. Eu gosto de relembrar, acho que seria bom relembrar para você que está nos vendo agora e talvez não tenha visto os outros episódios, mas quando a gente volta algumas casas para trás, né, alguns capítulos para trás, teve um momento que, quando Deus fala com Moisés lá, depois da sarça e tudo mais, que Moisés começa a voltar para o Egito, a primeira coisa que Moisés faz não é ir falar direto com o faraó. A primeira coisa que Moisés faz é reunir os anciãos, né, daquele povo, reunir o povo em si, os anciãos dos filhos de Israel, e convencê-los, né, mostrar realmente as palavras do Senhor, trazer o que Deus tinha trazido para eles, né, visitar esse povo, convencê-los que aquilo era o melhor ponto. Então, quando vem esse significado, quando eu faço a pergunta, né, do significado teológico da expressão os trouxe para perto de mim, é Deus mostrando mais uma vez que ele se importa e que ele quer mais relacionamento. Por mais que no início de Êxodo a gente começa abrindo, né, que Deus ouviu o clamor do povo. A primeira coisa que a gente falou assim no primeiro episódio dessa temporada, que Deus ouviu o clamor do povo e tudo mais. O povo estava clamando, mas era um povo que não estava próximo de Deus. E esse é o fato. E aí Deus já tinha feito isso que eu acho maravilhoso, que é a promessa de Deus, né? Deus prometeu para Abraão que ele teria uma grande descendência e que tinha uma terra preparada para eles. E aí não faz sentido Deus prometer isso e deixar o povo lá como escravo, porque a descendência vai cada vez diminuir em relação a isso, né, comparado com o que poderia, e não vai ter uma terra, né, para eles. E aí como Deus promete uma coisa e não cumpre?